Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Entre Linhas e Bytes. Isso aí. Hoje a gente vai navegar pelas páginas de reflexões sobre a Revolução na França. Uma obra escrita por ninguém menos que Edmund Burke. Edmund Burke, um pensador anglo-irlandês do século XVIII, era conhecido pela sua eloquência e pelas suas ideias, digamos, um tanto provocativas. Reflexões é um daqueles livros, né, que causaram furor na época. Sem dúvida. E acredite, continua a gerar debates até hoje. E por um bom motivo. Quem não se interessa por temas como revoluções, tradições, direitos... Verdade. Questões que, vamos combinar, nunca perdem a relevância, não é? Sem dúvida. E nesse nosso mergulho, a gente vai desvendar a crítica de Burke à Revolução Francesa. Isso. Vamos nos aprofundar nas preocupações que ele tinha com os métodos, os princípios, as possíveis consequências dessa revolução. Preparem-se para questionar suas próprias convicções. Isso aí. Antes de começarmos, um convite especial para você. Curta esse episódio, compartilhe suas opiniões e, quem sabe, até sugestões de leitura. Afinal, a troca de ideias é a alma do nosso Entre Linhas e Bytes, né? Com certeza. Mas agora vamos ao que interessa. Burke, como muitos sabem, ficou profundamente perturbado com a reação de alguns intelectuais ingleses, principalmente a do ministro Richard Price, aos eventos de 1789 na França, e principalmente a queda da Bastilha. Burke enxergava essa celebração como um sintoma preocupante de um entusiasmo desenfreado por teorias políticas abstratas, totalmente desconectadas da realidade prática do contexto histórico. Foi como se ele tivesse dizendo, cuidado, essa visão idealizada da revolução ignora os perigos da instabilidade social e da tirania. Exatamente. Burke, um defensor ferrenho das reformas graduais, um grande admirador da tradição, temia que a Revolução Francesa representasse uma ruptura radical com a política inglesa, uma verdadeira ameaça à ordem social? Exatamente. E essa versão à abstração nos leva a um dos pontos centrais da crítica de Burke. O conceito de direitos abstratos. Certo. Burke era cético em relação à declaração dos direitos do homem e do cidadão. Para ele, direitos não deveriam ser definidos de forma abstrata e universal. E por que Burke pensava assim? O que o levava a questionar um documento tão importante para a história dos direitos humanos? Para Burke, direitos eles deveriam estar enraizados em contextos históricos e culturais específicos, evoluindo organicamente a partir das tradições de cada sociedade. Ele via a sociedade não como um jogo de tabuleiro, onde as peças se movem de acordo com regras fixas, mas sim como um organismo vivo, complexo e em constante transformação. Entendo. Então, para Burke, aplicar princípios abstratos a essa realidade, complexa, dinâmica, seria como tentar encaixar peças quadradas em buracos redondos. Perfeito. Ele até usa uma analogia bastante interessante para ilustrar essa ideia. Burke diz que os direitos dos homens estão em uma espécie de meio caminho, impossível de serem definidos, mas que se pode, todavia, discernir. Esse meio caminho exige um equilíbrio delicado, uma espécie de dança entre princípios e a realidade. E Burke, pelo que estamos vendo, era um mestre em usar analogias para explicar suas ideias. Sim. E essa do meio caminho é realmente instigante. Mas me diga, essa crítica aos direitos abstratos se aplica apenas à Revolução Francesa ou Burke viu um problema mais amplo com o iluminismo? Burke via um risco inerente à tentativa de aplicar princípios abstratos à realidade social e política. Certo. Ele argumentava que a França, ao perseguir direitos abstratos e universais, corria o risco de cair no caos social e na tirania. Seria como se ele estivesse dizendo, cuidado! Ao tentar criar uma sociedade perfeita baseada em ideias abstratas, vocês podem acabar criando um monstro. Exatamente. E a história, de certa forma, parece ter dado razão a Burke. A Revolução Francesa, apesar de seus nobres ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, acabou mergulhando o país num período de intensa violência e instabilidade. Burke, pelo visto, era um observador perspicaz da natureza humana e dos perigos da utopia. Mas indo além dos direitos abstratos, o que mais preocupava Burke na Revolução Francesa? Quais eram seus outros alvos de crítica? Burke era um crítico ferrenho da destruição das hierarquias e instituições tradicionais, como a monarquia e a igreja. Para ele, essas instituições, mesmo com suas imperfeições, eram pilares da ordem social. E garantiam a estabilidade da sociedade. Seria como demolir as paredes de uma casa sem ter um plano para reconstruí-la. Você pode acabar exposto aos elementos sem proteção alguma. Perfeito. Burke acreditava que a destruição dessas instituições abriria caminho para o caos e a tirania.
Ele temia que o poder caísse nas mãos de indivíduos inexperientes e egoístas, mais interessados em seus próprios interesses do que no bem comum. E essa crítica nos leva a outro ponto interessante. A ascensão do que Burke chamava de interesse monetário. Você poderia explicar melhor esse conceito? Com certeza. O interesse monetário era para Burke a representação de uma nova elite financeira, mais preocupada com a especulação e o lucro do que com o bem-estar da sociedade. Certo. Ele via essa elite como uma ameaça à ordem social tradicional. Porque via com desconfiança essa nova elite, que ele acreditava estar mais interessado em acumular riqueza do que em servir a sociedade. Exatamente. Ele temia que essa busca desenfreada pelo lucro corroesse os valores morais e a coesão social. Burke, pelo visto, era um crítico perspicaz das transformações sociais e dos perigos do individualismo desenfreado. Mas como ele conciliava essa crítica com a necessidade de mudança e progresso, afinal, nenhuma sociedade pode ficar parada no tempo. E aí que entra a defesa de Burke da tradição e dos preconceitos. Um conceito que pode soar estranho para nós hoje em dia. Para ele, a sabedoria acumulada ao longo de gerações, incorporada na tradição e nos costumes, era fundamental para a estabilidade e a continuidade social. Preconceitos, nesse contexto, não teriam a conotação negativa que costumamos atribuir à palavra hoje em dia, certo? Exatamente. Burke usava o termo preconceitos para se referir a um tipo de conhecimento prático, né? Um conjunto de valores e crenças que, mesmo não sendo baseados em argumentos racionais, orientam o comportamento humano e garantem a coesão social. Seriam como atalhos mentais que nos permitem navegar pelas complexidades da vida social sem ter que parar para analisar cada situação de forma racional. Uma ótima analogia. Burke argumentava que descartar a tradição e as instituições estabelecidas seria como jogar fora um mapa antigo e valioso sem ter certeza de que o novo GPS nos levará ao destino desejado. Ele enxergava a França como um laboratório de experimentos sociais perigosos, cujos resultados poderiam ser catastróficos não apenas para a França, mas para toda a Europa. Burke, pelo visto, não era um entusiasta das revoluções. Mas e religião? Qual o papel que ela desempenhava em sua visão de mundo? A religião, para Burke, era um elemento fundamental da ordem social e da coesão moral. Ele criticava a Revolução Francesa por seus ataques à Igreja Católica e por sua tentativa de substituir a fé religiosa por princípios abstratos de razão e virtude cívica. Para ele, essa tentativa de secularizar a sociedade enfraqueceria os fundamentos da moralidade e da ordem social. Burke via a religião como um alicerce da sociedade, uma fonte de valores e princípios que norteavam o comportamento humano e garantiam a harmonia social. Exatamente. Ele acreditava que, sem essa base moral, a sociedade estaria à mercê do egoísmo, da ambição desenfreada e da tirania. Burke, pelo que estamos vendo, era um defensor da ordem, da tradição e da religião, como pilares de uma sociedade justa e estável. Mas e a Constituição francesa? O que ele pensava sobre esse documento? Que pretendia estabelecer as bases para uma nova França. Burke também era crítico da Constituição francesa. Para ele, a Constituição era baseada em princípios abstratos e ignorava o contexto histórico, as tradições e as necessidades práticas da sociedade francesa. Ele via a Constituição francesa como um castelo de cartas, construído sobre ideias utópicas e fadado a ruir diante da realidade. Exatamente. Burke, ele se opunha à divisão geométrica da França em distritos administrativos. Ele argumentava que essa divisão artificial é ignorar os laços naturais de história, cultura e identidade regional, enfraquecendo a unidade nacional. Para ele, impor uma ordem artificial sobre a complexidade orgânica da sociedade era um erro crasso. Seria como tentar podar uma árvore em forma de cubo. Perfeito. Burke acreditava que a Constituição francesa criava um sistema de representação, frágil e vulnerável à manipulação por grupos de interesse. Ele previu que essa fragilidade levaria a mais instabilidade política e social. E o tempo, mais uma vez, parece ter dado razão a Burke, né? A França, após a Revolução, passou por um período de grande instabilidade política, com diversas mudanças de regime e crises sucessivas. E Burke, com sua visão crítica e perspicaz, foi capaz de antecipar muitos desses problemas. Ele nos convida a refletir sobre os perigos da utopia, da arrogância da razão e da importância de se considerar a complexidade da realidade social. Burke, sem dúvida, nos deixou um legado de reflexões importantíssimas para entendermos os desafios da construção de uma sociedade justa e livre. E você? O que mais te chama a atenção na crítica de Burke à Revolução Francesa? Olha,
Burke nos faz questionar se a busca por ideais abstratos, desconectada da realidade histórica e social, pode realmente conduzir à liberdade e à justiça. Ele nos lembra que a construção de uma sociedade justa e livre exige mais do que boas intenções. Exatamente. Burke nos convida à prudência, à experiência e ao respeito pela sabedoria acumulada na história e nos costumes de um povo. E essa talvez seja a maior contribuição de Burke. A capacidade de nos fazer questionar, repensar e buscar respostas para as perguntas atemporais da condição humana. Com certeza, ele nos faz questionar. Como conciliar a necessidade de mudança com a preservação da ordem, da estabilidade e da sabedoria incorporada na tradição? Como construir uma sociedade justa e livre, sem cair nos extremos da tirania ou da anarquia? Questões complexas que, sem dúvida, continuam a nos desafiar até hoje. Com certeza. Retomando nossa análise de Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, vamos mergulhar na crítica dele ao conceito de direitos abstratos. Uma das bases, do pensamento iluminista que a Revolução Francesa abraçou com tanto fervor. É fascinante como Burke questiona essa ideia que, para muitos, era a base da liberdade e da justiça. Como ele podia ser cético em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento tão emblemático? Burke não negava a importância dos direitos. O que ele questionava era a ideia de que esses direitos pudessem ser definidos de forma abstrata e universal, independente do contexto histórico, cultural. Para ele, aplicar princípios abstratos à complexa realidade da sociedade era um caminho perigoso, que poderia levar a consequências inesperadas e desastrosas. Burke usou a analogia do meio caminho para descrever a natureza dos direitos. O que ele queria dizer com isso? Para Burke, os direitos não são entidades absolutas e imutáveis. Eles são o resultado de um longo processo histórico de negociação, adaptação, constante, interação entre diferentes interesses e valores dentro de cada sociedade. Esses direitos emergem da tradição, dos costumes e das instituições que moldaram a vida social ao longo do tempo. Então, para Burke, a tradição não seria um obstáculo à liberdade, mas sim a fonte da própria liberdade. Exatamente. Burke via na tradição, mesmo com suas imperfeições, um repositório da sabedoria acumulada de gerações. São os aprendizados com sucessos e fracassos, as soluções que funcionaram, as que se provaram desastrosas. Tudo isso gravado na memória da sociedade. Ignorar essa sabedoria, segundo Burke, seria como navegar por mares desconhecidos sem bússola. Se aventurar em um território inexplorado sem um mapa confiável. Perfeito. Para Burke, a Revolução Francesa, ao romper com a tradição e tentar construir uma sociedade baseada em princípios abstratos, estava se lançando num experimento social arriscado, cujas consequências eram incertas e potencialmente catastróficas. Burke via a sociedade como um organismo vivo, que evolui gradualmente adaptando-se às circunstâncias, em contraste com a visão mecanicista dos iluministas, que viam a sociedade como uma máquina que podia ser desmontada e remontada. É como comparar um jardim a um relógio. Um jardim precisa ser cultivado com cuidado respeito aos ciclos naturais, Poda e atenção constante. Já um relógio, basta trocar as peças defeituosas. Entendo. Burke nos convida a repensar a natureza da mudança social. Ele não era contra a mudança em si, mas defendia que ela deveria ser gradual, prudente e respeitosa à tradição. Exatamente. Para ele, a reforma é preferível à revolução. Reformar é como podar uma árvore para que ela cresça mais forte e saudável. Revolucionar é como arrancar a árvore pela raiz, correndo o risco de que ela não volte a crescer. Burke também defendia que os preconceitos, que hoje poderíamos chamar de intuições, desempenham um papel fundamental na vida social. Como ele justificava essa ideia? Burke argumentava que os preconceitos, na verdade, eles são frutos da experiência acumulada de gerações. São como um conjunto de valores, crenças e práticas que moldam o comportamento individual e a vida social, nos fornecendo um guia prático para a ação, para a tomada de decisões em situações complexas. Seria como um mapa mental, um conjunto de regras internalizadas que nos ajudam a navegar pelas complexidades da vida social sem ter que parar para analisar cada situação de forma racional, como se estivéssemos sempre calculando cada passo. Perfeito. E os preconceitos nos ajudam a evitar os perigos da incerteza e da instabilidade. Burke acreditava que a razão humana é limitada e que não podemos confiar apenas na lógica para guiar nossas ações. Mas não seria perigoso defender os preconceitos? Eles não podem levar à intolerância, ao dogmatismo e à resistência à mudança. Burke tinha consciência desses perigos, mas acreditava que os benefícios dos preconceitos superavam os riscos. Para ele, a razão, sem um contraponto da experiência, da tradição, dos preconceitos, pode se tornar um instrumento de destruição, de fanatismo e até mesmo de tirania. Entendo. Para Burke, os preconceitos são como uma bússola moral, um guia prático para a ação, mas que precisa ser usado com cautela e discernimento, sempre consciente de suas limitações. Exatamente. Ele nos lembra que a sabedoria não se encontra apenas nos livros e nas teorias, mas também na vida cotidiana, nos costumes e nas instituições que moldaram a história de um povo.
Burke, com sua defesa da tradição e dos preconceitos, nos desafia a repensar nossa relação com o conhecimento e a experiência. A reconhecer que o passado não é um fardo, mas um legado, uma fonte de aprendizado. E você? O que te chama a atenção nessa discussão sobre a tradição e os preconceitos? O que te faz repensar a forma como vemos o passado e a sua influência no presente? Burke nos faz pensar sobre a importância de se buscar um equilíbrio entre a razão e a tradição, entre a mudança e a estabilidade, entre a liberdade individual e o bem comum. É um desafio constante essa busca por equilíbrio, que exige um esforço contínuo de reflexão, diálogo e ação responsável. E você? Como enxerga esse desafio se manifestando no mundo de hoje? Acho que a reflexão de Burke nos oferece um ponto de partida importante, um convite à prudência, ao diálogo e à busca de soluções que respeitem a dignidade humana e a justiça social. Burke nos alerta para os perigos do racionalismo exacerbado, da crença cega na razão como solução para todos os problemas, e nos convida a buscar um equilíbrio entre a razão e a experiência, a tradição e a inovação. Exatamente. Não existem fórmulas prontas para problemas complexos. A sabedoria reside em saber usar as ferramentas da razão e da tradição de forma equilibrada e responsável. Burke, com sua crítica à Revolução Francesa, nos deixou um legado de reflexões que transcendem o contexto histórico e nos desafiam a repensar a forma como construímos nossas sociedades e lidamos com os desafios do nosso tempo. Na próxima e última parte do nosso mergulho, vamos abordar as previsões de Burke sobre o futuro da Revolução Francesa e o alerta que ele lança para a Inglaterra e para o mundo. Até breve. Na última parte do nosso mergulho, em reflexões sobre a Revolução na França de Edmund Burke, vamos explorar as previsões dele sobre o futuro da Revolução e os alertas que ele lança para a Inglaterra e para o mundo. Burke, como vimos, era um crítico ferrenho da Revolução Francesa, né? Ele não via nela um caminho para a liberdade e a justiça, mas sim um salto no abismo da instabilidade, da violência e da tirania. Burke argumentava que a destruição das instituições tradicionais, a perseguição à igreja, o caos financeiro e a ascensão de uma nova elite sedenta por poder criaria um cenário perfeito para o despotismo. Ele previu que a França, ao perseguir uma utopia baseada em abstrações, acabaria sacrificando a liberdade em nome da igualdade e da fraternidade. Estou familiar. E a história, em certa medida, parece ter corroborado as previsões de Burke. A França, após a Revolução, passou por um período turbulento de grande instabilidade política e social, culminando no terror e na ascensão de Napoleão. É impressionante como Burke conseguiu antever os perigos e os excessos que a Revolução poderia gerar. Mas ele não se limitou a analisar a França. Burke lançou um alerta para a Inglaterra e para o mundo sobre os perigos da difusão do fervor revolucionário. Exatamente. Burke temia que as ideias radicais da Revolução Francesa, como a soberania popular, os direitos abstratos, a destruição das hierarquias tradicionais, pudessem contaminar outras nações, espalhando o caos e a instabilidade por toda a Europa. É como se a Revolução fosse um vírus, né? Capaz de infectar e destruir o tecido social de outros países. É uma boa analogia. Burke defendia que a Inglaterra, com sua monarquia parlamentar, suas tradições de liberdade e ordem, deveria resistir à tentação de importar as ideias radicais da França. Ele argumentava que cada nação tem sua própria história, seus próprios costumes, e que não existe um modelo único e universal de governo e sociedade. Burke nos alerta para os perigos da imitação cega, da aplicação de fórmulas prontas a realidades complexas e diversas. Se é como tentar usar a mesma receita para fazer um bolo de chocolate e um pão de queijo, né? Exatamente. Cada um tem seus ingredientes específicos, seu modo de preparo, sua própria identidade. Burke nos convida a buscar soluções que se adequem às especificidades de cada povo, de cada cultura, de cada momento histórico. Burke, com sua visão conservadora, nos desafia a repensar a forma como encaramos a mudança social e a construção de uma sociedade justa e livre. Ele nos lembra que a liberdade não é um estado natural, mas uma conquista frágil. Que exige um equilíbrio delicado entre direitos e deveres, entre a liberdade individual e o bem comum. E que a estabilidade e a ordem social não são inimigas da liberdade, mas condições necessárias para que ela possa florescer. É como o jardim, né? Precisa de solo fértil, de água, de luz solar, mas também de cuidados de poda, de limites, para que as plantas cresçam fortes e saudáveis. Exatamente. Burke nos adverte que a busca por utopias, por sociedades perfeitas, pode levar à tirania e à opressão. Afinal, quem define o que é uma sociedade perfeita? Quem decide qual o caminho para alcançar esse ideal?
Ele nos convida a sermos realistas, a reconhecermos os limites da natureza humana, a buscarmos soluções que sejam possíveis e não perfeitas. E a buscar o aperfeiçoamento constante a partir do que já existe, daquilo que já foi testado e aprovado pela experiência de gerações. Que lições podemos extrair da análise de Burke para o mundo atual, marcado por crises políticas, sociais e ambientais? Acho que a principal lição é a de que a gente precisa ser cauteloso ao lidar com as grandes narrativas, com as promessas de soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. Burke nos lembra que a construção de uma sociedade justa e livre exige prudência, paciência, diálogo e um profundo respeito pela experiência humana. Não podemos nos deixar levar por modismos, por soluções mágicas, por promessas vazias. É preciso ter os pés no chão, entender a complexidade dos problemas, ouvir diferentes perspectivas e buscar soluções que beneficiem a todos. Burke, com suas reflexões sobre a Revolução na França, nos deixou um legado de reflexões que continuam a provocar e inspirar o debate político e social. Sem dúvida. Ele nos mostra que a liberdade, a justiça e a ordem social não são meras abstrações, mas conquistas frágeis que exigem um esforço constante de reflexão, diálogo e ação responsável. E que esse esforço é uma tarefa para todos nós, cidadãos engajados na construção de um futuro melhor. É isso aí. E você, o que leva desse mergulho em Burke? Quais as questões que ele te faz repensar? Compartilhe suas reflexões conosco. E até a próxima Entre Linhas e Bytes.